Vamos falar do Paulo Guedes. Hoje o ministro da Economia deve ter acordado com o traseiro quebrado depois de ter passado mais de 7 horas falando para os deputados na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Como é que foi a sessão, Aveni? Pois é, Brau, já está se acostumando ao Paulo Guedes, né? Ele mesmo que falou ontem aí que já entendeu como que é o padrão da casa lá, que depois de 6 horas as coisas costumam esquentar. Ontem a Comissão da Reforma da Previdência começou por volta das 2h30 da tarde, Brau, e com aquelas explicações, né, corriqueiras já sobre alguns pontos da reforma. O Paulo Guedes estava ali acompanhado também com os secretários executivos, tudo para explicar ali para os parlamentares alguns pontos do projeto sobre a importância da reforma da Previdência. Mas, como o Guedes já esperava, Vitor Braun, depois de 6 horas começaram ali algumas faíscas com os deputados da oposição. Nada como um Tigrão e Tchutchuca, mas teve ali também algum certo barulho. Tudo começou com o Ivan Valente, do PSOL, que acabou acusando o Paulo Guedes, Vitor Braun, de crime de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o Guedes não quer divulgar por hora o valor da transição da reforma da Previdência no que se refere ali à capitalização. O Ivan Valente diz que o Paulo Guedes já tem esse número, mas ele não quer divulgar, ele está omitindo, e que seria por volta aí de R$1 trilhão. Mas o Guedes diz que isso vai ser colocado para o Congresso depois que for aprovada ali a lei complementar da reforma da Previdência. Mas aí, como um gesto simbólico, Vitor Braun, veja você, Ivan Valente e Luísa Erundina exibiram um grande cheque em branco para Paulo Guedes lá na Câmara dos Deputados. Nós temos a foto aí, Murilão, podemos exibir esse cheque em branco. Olha lá, o grande cheque com vários nome pontos. De Paulo Guedes. O nome de Paulo Guedes, com nominal, vários pontos de interrogação. E percebam a data, 1 de abril de 1964. Bastante provocativa aí, o Ivan Valente e a Luísa Erundina. Aí a coisa foi esquentando. Depois veio a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que primeiro mencionou algumas notícias aí veiculadas em alguns jornais sobre investigações com relação a uma empresa do Paulo Guedes, sobre rombos que ele teria causado em alguns fundos de pensão. E depois, Vitor Braun, veja só você, a deputada do PCdoB, a Perpétua Almeida, diz o seguinte: olha, eu já dei uma olhada aqui nas pesquisas, elas estão dizendo que a população realmente está contra essa reforma, as pessoas não querem ficar sem aposentadoria e as pessoas não querem se matar como está acontecendo no Chile. Inclusive, eu tô sabendo que foi você, Paulo Guedes, que ajudou nessa reforma lá do Chile, né? Aí ele já começou a não entender, começou a dar ali uma risada do que a deputada estava falando. A deputada, bom, é isso que estão dizendo aí, tá espalhado por aí, mas espere então que não seja verdade. Ela acabou jogando essa e aí depois motivou a fala do Paulo Guedes, Braun, desse padrão que ele tem percebido já na Câmara dos Deputados. E aí falou, ó, se eu começar a googar algumas coisas aqui também, como vocês fazem, enquanto eu tô aqui falando, eu vou encontrar algumas coisinhas. Vamos ver o que o Paulo Guedes falou. Falar também, depois de 6 horas eu já notei que tem um padrão. Depois de umas 6 horas a escalada fica um pouco mais pessoal. Então eu estou sendo ameaçado de crime de responsabilidade, estou sendo ameaçado, estão entrando no Google para pegar coisas minhas, quer dizer, então, mas eu já estou compreendendo um pouco mais como é que funciona a casa. Então eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu, com a deputada Perpétua, depois eu vou para um canto e explico para ela o problema de quando tentam confundir quem assaltou. Vai na Operação Greenfield, vai ver quem está na cadeia, ver quem está na justiça, e aí nós vamos saber quem assaltou os fundos de pensão e quem devolveu 3 vezes o dinheiro que eles botaram sob minha administração. Eu devolvi 3 vezes o dinheiro. Então, eu não posso ser acusado do que vários companheiros da deputada podem estar sendo acusados no momento. Então, o custo de transição de 1 trilhão, respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também se eu googar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu googar, né? Vai aparecer. Então nós podemos...
depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então vamos lá. Eu já entendi o padrão. Eu vou bugar. Vou falar também. Aí começou a confusão, né, Vitor Brau? O relator ali Depois tentando... da 6 está liberada a baixaria. Exatamente. Mais uma reunião que poderia ter sido resolvida por e-mail. Reunião para Né? marcar a próxima, Pois né? é. O relator tentando apaziguar, teve que dar o direito de resposta lá para o José Guimarães. Esse caso que ele se refere aconteceu em 2005, quando um assessor do José Guimarães foi pego ali no aeroporto de Congonhas com mais de 100 mil dólares na cueca. Mas aí o José Guimarães explicou que não tem nenhum processo que pesa sobre ele com relação a isso, disse que sempre respeitou o Paulo Guedes, aí o Paulo Guedes até acabou se desculpando. Antes da gente ver uma outra fala do Paulo Guedes direcionada à oposição, Vitor Brau, uma outra parte que acabou também chamando a atenção foi quando ele colocou essa culpa também da roubalheira que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil nos servidores públicos. A fala dele foi o seguinte: o funcionalismo público não é culpado, mas também não é inocente. A função deles é tomar conta das coisas públicas. Como teve desvio, roubalheira, cadê a turma que tinha que tomar conta disso? Aí eu pergunto aqui para o nosso companheiro Caio. Cadê essa turma, Caio? Pois é, bom, em primeiro lugar é uma grande honra estar com o meu veterano aí, Vitor Brown. Que isso. E também aqui com Fala assim que eu o acredito. Rogerião, o cara mais charmoso aí da área técnica da Jovem Pan. Bom, vamos lá, Vini. É sempre um prazer, né? A gente lava a alma vendo os políticos sendo colocados nos seus devidos lugares aí pelo nosso ministro Tigrão, Paulo Guedes, né? Como você bem disse, né? Cadê a turma que tinha que tomar conta disso? Então vamos fazer a nossa cutucada nossa de cada dia para o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Articulação Maia. Vamos falar do pacote anticrime do Moro, né? Que está tomando lá o chá de gabinete num grupo de trabalho aí, 90 dias paradão na Câmara. O pacote anticrime do Moro prevê a figura do whistleblower, que foi traduzido em português como bom informante. O que é isso? É um funcionário da administração que pode denunciar casos de corrupção de forma anônima e obter 5% do valor recuperado a partir da sua denúncia. Portanto, é um incentivo econômico para delatar chefes, subordinados e pares e colegas que roubam o povo brasileiro. Isso já resolveria uma parte do problema apontado pelo ministro Paulo Guedes, né, que é a conivência do próprio funcionário público, né, que se omite em delatar esse tipo de situação quando não é beneficiário dele. Isso rola muito. Mas aí também o que ficou vamos dizer assim, na grande imprensa, é a frase: a função deles é tomar conta das coisas públicas. E, de fato, os funcionários públicos, a elite deles, tomou conta mesmo, mas de forma corporativista, por ação sindical, por ação política. Você pega aqui no Brasil, né, dados do IPEA 2016, são 11.492.000 servidores. A variação no período 95-2016 foi de nada menos que 83%. É isso que cresceu a folha de pagamento nominal em número de pessoas. Isso dá o quê? Mais ou menos 5% da população, 12% da força de trabalho. Não é tanta coisa. Mas aí você pega uma matéria do Estado de São Paulo, de 2008, sobre a bancada dos servidores. Então você tem 12% da força de trabalho no serviço público. Só que 25,7% da Câmara Federal na legislatura passada era formada por parlamentares do serviço público. Isso dá 132 deputados. Achou pouco? Então vamos lá, 304 deputados, portanto 59%, quase 60% da casa já protocolaram alguma proposta ou requerimento que privilegia o serviço público. E a gente está falando dos servidores, né? A categoria que ganha em média 70% a mais do que a remuneração de mercado, que tem estabilidade no emprego, que tem direito à aposentadoria precoce e muitas vezes integral. Então, assim, só para a gente ter uma noção do panorama, o governo federal tem que lidar com 267 associações e sindicatos de servidores. Então, assim, muita gente fica falando, a bancada BBB, né, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia. O problema do Brasil, Vini, ele não é legítima defesa, o problema do Brasil não é o agronegócio, muito menos Jesus Cristo. O problema do Brasil são os privilégios da elite do funcionalismo público, e eles tomaram sim conta do Brasil. E aí, Caio, e também amigos aqui da bancada, o Paulo Guedes continuou, depois dessa confusão também, direcionando ali alguns ataques à oposição, que segundo ele, não tem moral para apontar hoje os problemas atuais do Brasil, já que eles
tomaram conta, já que eles acabaram roubando e quebrando muita coisa enquanto estiveram no poder. Vamos ver esse momento também. Vamos lá. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e restritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce. É um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então os investimentos só vão voltar e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento. Está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. É absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Tá aí alguns parlamentares aplaudiram, outros vaiaram, mas isso vai ser mais ou menos o que a gente vai ver muito durante esse ano ainda, né, Vitor Braudel, desse embate Paulo Guedes e deputados federais na Câmara dos Deputados, nessa discussão aí sobre a reforma da Previdência. Ô Caio, o Paulo Guedes lacrou ou não? Pô, com certeza. A frase é muito boa, né? Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 4 ou 5 meses e dizer que há milhões de desempregados, falta de crescimento, etc, etc. É uma delícia ver a hipocrisia da esquerda que mandou por mais de uma década no país ser escancarada em rede nacional. Você vê aí a bancada da chupeta chorando, esperneando com o ministro Paulo Guedes. O Edmund Burke, que é pai do conservadorismo, né, a filosofia da qual eu sou entusiasta, ele diz: o povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Né? E o PT, por definição, que é por definição fanatizado, acredita em Lula livre, acredita em impeachment é golpe, todas essas narrativas, é aquela famosa, é como diz o meme, né? A famosa cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer nos próximos anos, mas se esqueceu do que aconteceu na última década e meia. É fundamental, Brown, a gente relembrar o que foi o PT, até para dar a dimensão correta das coisas. A comparação, ela é uma ferramenta útil para entender realidade. É por isso que faz sim todo sentido falar de Lula, falar de Dilma e companhia. Faz sentido sim. Não é ficar preso ao passado. Quem não entende o passado não vai compreender direito o presente. E não fazer isso, não dar a devida atenção aos erros do passado, é incorrer no que o Felipe Moura Brasil chama de afetação de imparcialidade. Então, na ânsia de você ser imparcial, você dá peso semelhante a situações completamente distintas. E aqui eu posso falar desabridamente, eu não tenho rabo preso. Vamos pegar os principais podres do governo Bolsonaro, não tem problema. Laranjal do PSL. Laranjal do PSL. 10 milhões de fundo eleitoral. 3 milhões para a cota feminina. 1 milhão sob suspeita. Você pega a campanha da Dilma Rousseff, delação do Palocci, é 1,4 bilhão de reais. Maior esquema de propina. Mesma coisa, se vai miliciano. Ah, a família do Bolsonaro condecorou o miliciano e empregou parente no gabinete. Beleza. E o caso Celso Daniel? Tá? Ou Queiroz, que é aquele clássico, né? Tem um esquema de caixinha no gabinete do filho do presidente, aquela movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais. Tá bom. E o Petrolão? Né? Que é o esquema de propina estatal, 42 bilhões de reais de prejuízo, é 10 milhões de prejuízo por dia. Então, é o seguinte, a gente tem que dar para as coisas a devida importância. E aí, quando vem, né, a boiada vermelha não se aguenta. E o Queiroz, e o Queiroz, O que está acontecendo com o Queiroz? Ele está sendo processado pelas leis aprovadas ou endossadas no lulopetismo e pela bandidolatria que está do DNA da nossa legislação penal. Então, assim, a gente não pode nunca aliviar os erros do presente. Apure-se, condene-se. Eu quero que esses podres sejam todos investigados e punidos. Agora, se a gente esquecer os erros do passado, que foram piores, maiores e causaram um prejuízo infinitamente maior, a gente está num caminho muito perigoso.